Bom, vamos criar o nosso primeiro banco de dados Axis, sendo que agora a gente vai criar também um formuláriozinho para poder ficar mais fácil o armazenamento dos registros, né? Então vamos lá. Dois cliques em Axis. Aqui o Axis já te dá um monte de modelo pronto, inclusive até a tabela que vamos criar, o banco de dados que vamos criar, chama-se contatos, mas não vamos usar esse modelo não, a gente vai criar um em branco, um do nada, né? Então aqui, banco de dados em branco, ó, novo banco de dados em branco, vamos dar dois cliques aqui. Aqui ele já deu um local, ele sugeriu um local para nós salvarmos, né, para nós criarmos esse banco de dados, que seria os documentos, mas eu não vou salvar em documentos não. Eu vou salvar, eu vou clicar nessa pasta aqui, ó, e vou escolher outro local. No caso vai ser em área de trabalho. E eu vou renomear esse banco de dados 1 para contatos. Espera aí, contatos. Dou um OK. Agora vou aqui, ó, seleciono esse modelo e criar um novo banco de dados a partir dele. E vou clicar em criar. Beleza. O Axis já criou uma tabela. Praticamente é só a gente adicionar os campos agora, né? Por exemplo, essa tabela aqui vai ser de clientes, então eu vou adicionar os campos nome, telefone, e-mail, celular e endereço, certo? Então aqui ele já deu um campo chamado código. Esse campo código serve para a gente poder identificar os registros. Por exemplo, vamos dizer que eu tenha um cliente que se chame Daniel da Silva, certo? Que o telefone tal, mora em tal lugar. Eu tenho outro cliente que se chama também Daniel da Silva. Pode ter isso, pode ter duas pessoas com o mesmo nome e sobrenome. Pode acontecer, é raro, mas pode acontecer. Então, o que o campo faz? Esse campo código, ele identifica, ele cria um identificador, por exemplo, o Daniel, o primeiro Daniel que eu cadastrei aqui, o código dele vai ser 1. E o segundo Daniel, o código vai ser 2. Então, quando eu for procurar esse cliente, eu vou procurar o Daniel 1. Eu quero saber o Daniel 1. O código é 1. Então, ele vai me trazer só o Daniel 1. Não vai trazer os dois Daniels, entendeu? Então, basicamente, é para isso que serve o código, o campo código, para identificar um registro na tabela, né? Quando, justamente se a gente tiver, como é que se diz, registro parecido ou até duplicado. Por exemplo, se eu ouvir as dúvidas aqui, eu cadastrar duas vezes o Daniel também, ele vai dizer que, ó, esse registro Daniel que você cadastrou é o registro 1. Aí o outro que eu dupliquei é registro 2. Se eu tripliquei, vai ser registro 3. Então, ele vai identificar o registro, entendeu? Independente de eu ter duplicado ele, entendeu? Quantas vezes for aqui. É para isso que serve esse campo. Então, aqui, ó, adicionar novo campo. Eu dou dois cliques. Esse campo vai se chamar nome. Dou Enter. Agora, o próximo campo vai se chamar celular. Dou Enter. Vou ter um campo chamado telefone, que é o telefone fixo. Você pode especificar telefone fixo, casa, tanto faz. Mas aqui eu vou botar telefone. Enter. Certo? No próximo campo vai ser e-mail. Enter. E endereço. Certo? Dou Enter. Aqui no caso, eu coloquei endereço sem o C cedilha, porque eu não costumo usar caracteres especiais aqui numa tabela, entendeu? Eu trabalho com SQL Server, então como ele é um gerenciador de bancos de dados, a gente não costuma trabalhar com caracteres especiais para não dar problema na tabela, entendeu? A gente costuma trabalhar sem caracteres, mas você pode usar aqui, no caso do Axis a gente pode usar assim. A gente não vai usar ele para web, no caso a gente vai usar ele aqui local. Mas se fosse para web, o ideal é colocar sem caractere especial, como eu coloquei aqui. Mas tudo bem, aqui no nosso caso a gente pode colocar, mas eu não vou colocar porque eu não tenho o costume de colocar. Certo? Por isso que o endereço saiu endereco. Mas tudo bem, vamos ao que interessa. Agora que a gente colocou os campos na tabela, né? Vamos colocar aqui maiúsculo para ficar mais bonitinho, né? Beleza.
Beleza. Para ficar mais padrãozinho, né? Coloquei os outros em maiúsculo. Beleza. Agora eu vou aqui, ó, em salvar. Ou posso dar Ctrl B também. Então, vamos lá. Salvei, ele vai perguntar o nome da tabela. Qual vai ser o nome dessa tabela? No caso, como é a tabela de contatos, essa tabela eu vou armazenar os meus clientes. Então, vou se chamar clientes. Certo? Tabela clientes. Dou OK. Beleza, ele automaticamente, ó, já salvou a tabela clientes. Certo, criei a minha tabela, né? Fácil, mole, não tem segredo nenhum. Mas digamos que eu queira mudar a estrutura dessa tabela, né? Eu falo assim, poxa, mas aqui eu vou armazenar o nome, né? Aqui o celular, telefone, mas eu quero mudar a estrutura dessa tabela. Vamos ver como é que essa tabela foi criada, como é que foi a estrutura delas. Vamos aqui, ó, em modo de exibição. Né? Aqui tem outros modos. A gente está como folha de dados. Tem o modo tabela dinâmica, gráfico dinâmico e design. No nosso caso, a gente só vai usar esse e esse. Eu vou para o modo design, porque é onde eu vou ver a estrutura da minha tabela. Como ela foi estruturada, né? Cliquei, beleza. Tá aqui, ó. A estrutura da minha tabela, ó. O primeiro campo é o código. Ele é uma chave primária, certo? Ó. A gente costuma usar o campo identificador como chave primária, mas isso a gente pode detalhar em outras aulas, né? Vamos no que interessa aqui, a gente criar a nossa primeira tabela para poder armazenar os dados. No caso, se a gente fosse criar uma tabela de clientes com CPF, a gente poderia usar o campo CPF como identificador, né? Também como uma chave primária, certo? A gente também pode usar a chave estrangeira, que é, por exemplo, se eu tenho... A gente tem duas tabelas, uma com, sei lá, tabela clientes, e a outra tabela de dados bancários do cliente. Então, como a gente faz para poder juntar as informações? Né? A gente usa uma chave primária e uma chave estrangeira, né? A chave primária, que é a principal identificação de uma tabela, e a estrangeira, a principal identificação... A tabela, a estrangeira seria como é que se diz? O campo de ligação com a tabela principal. Mas isso a gente explica em outra videoaula. Vamos ao que interessa aqui. Mudar a estrutura aqui do banco de dados, da nossa tabela. Tabela clientes. Então aqui, ó. Ele já deu pra gente um tipo de dados de numeração automática. Ou seja, cada vez que eu vou armazenar um registro, ele vai numerando. Por exemplo, o primeiro registro que eu salvei, que eu incluí, ele vai dar o código 1. Segundo, código 2. Então ele é um tipo de dados de numeração automática. A gente pode assim até escrever uma descrição aqui, ó. Essa parte a gente descreve para a gente poder, por exemplo, ter uma noção, né? Por exemplo, aqui, ó, numera todos os campos, por exemplo, né? Cliquei embaixo aqui, ó, o nome. Posso colocar aqui, ó, campo, nome de clientes, certo? Pode ser, por exemplo, o nome do campo pode ser nome, cliente, site. Aí a gente podia escrever assim, ó, nome de cliente que é do site tal, um site que eu, como trabalho com sites, um site que, por exemplo, um site aí que eu fiz para alguém. Beleza, aqui a gente coloca as descrições, né? Então aqui, ó, vamos aqui, ó, o celular pode ser texto, né? Pode ser número também, poderia ser número, né? Um campo tipo número. Aqui tem vários tipos de dados, como você pode colocar, armazenar como texto, como memorando, como número, data e hora, unidade monetária, numeração automática, como é o caso do campo código, como lógico também, sim ou não. Por exemplo, se eu tenho uma tabela que tem lá clientes que possui, como se diz, clientes que possuem, sei lá, cartão de crédito. O que eu vou colocar no campo cartão de crédito, e vou clicar, vai ser um campo sim ou não. Os que tem cartão de crédito eu vou marcar, vai ser lógico sim. Os que não tem, eu vou botar não, entendeu? Esse é um exemplo de como a gente poderia usar esse tipo de dado, mas não é o nosso caso também, que a gente não vai usar.
a gente vai deixar como texto mesmo, certo? A gente poderia colocar como um número, mas eu vou explicar porque que a gente pode colocar como texto. No caso aqui, telefone também pode ser como texto, e-mail texto, endereço texto. Se a gente quisesse colocar aqui, por exemplo, uma observação, campo observação para a gente escrever, ó, cliente tal, ele possui vários contatos, parará, pirei, pão duro, então a gente pode botar aqui, ó, como memorando. Memorando, ele armazena uma quantidade maior de caracteres, certo? Então aqui a gente pode escrever, aqui não, nos outros só pode ver aqui, ó, tamanho do campo, 255 caracteres. Entendeu? Se eu não me engano, o máximo que a gente pode colocar em cada campo texto é 255, mas é isso mesmo, ó, o número máximo que você pode inserir no campo é 255. Então a gente vai usar o memorando, né? Então aqui, ó, vai ser uma observação, OBS. Vejamos que eu adicionei um campo a mais, né? Aqui na estrutura. Como eu adicionei um campo a mais na estrutura, eu vou salvar e vou ver o modo de exibição, tá vendo? Ó? Tem o campo observação, certo? Mas vamos voltar lá na estrutura da tabela, né? Beleza. Aqui é a estrutura. Então vamos, no caso do telefone, do celular, a gente pode fazer uma coisa bastante interessante, que é adicionar uma máscara de entrada, né? Olha que interessante, a gente pode clicar aqui, ó, em geral, ó, tem pesquisa em geral. Em geral a gente vai em máscara de entrada, clica nesses 3 pontinhos aqui, ó. Você pode escolher um padrão para poder armazenar esses dados. Como isso aqui é um telefone, ó, a gente pode escolher esse aqui já, ó, já tem um pronto. Né, para a gente poder botar, por exemplo, vamos dizer que tem um cliente lá do Espírito Santo, eu vou colocar o que? 27, né? Um cliente de São Paulo, vou ter que botar 11, né? Que é o DDD. Então vamos concluir. Vamos até aqui, ó. Aqui ele dá um exemplo para a gente poder experimentar. Como a gente pode armazenar, ó. Um cliente de São Paulo, o telefone dele é 45456678. Beleza. É assim como a gente vai criar essa máscara de entrada para poder armazenar o dado do telefone. Então vamos concluir. Beleza, ó. No caso aqui no celular, né? No telefone a gente vai fazer a mesma coisa. Máscara de entrada, os 3 pontinhos. Ah, sim. Como eu mudei a estrutura da tabela, o que o Axis faz por segurança? Ele pede para primeiro eu salvar essa tabela. Entendeu? Porque já que eu mudei a estrutura, a gente deve salvar logo, a gente poder não esquecer, né? Vai que a gente muda a estrutura de novo da tabela e não sabe o que a gente fez aqui. Então a gente vai salvar. Beleza. Vamos concluir. Salvei. Lembrando que o Axis, quando você cria a tabela, você vai armazenando os dados, ele salva automaticamente por segurança. Entendeu? Se você, por exemplo, colocasse começasse a incluir os contatos, se querer desse um problema aqui, né, começasse a travar, se você não salvasse, já era, você perdeu esse contato. Por exemplo, um contato importante de cliente, ou então tivesse que cadastrar uns 50 contatos, você cadastrasse todos de uma vez, né, os 50 e desse algum problema, imagine, você perder 50 contatos aqui, ter o trabalho de novo de cadastrar, então o Axis ele salva para você automaticamente. Beleza? Nossa, mudei aqui a máscara de entrada do telefone e do e-mail e vamos salvar. Apesar que, se eu não me engano, já tinha salvo, né, mas por desencargo de consciência vamos salvar. Então vamos voltar para o modo de exibição. Beleza. Está aqui, ó. O primeiro nome vai ser o nome do meu cliente, Daniel. Ó, tá vendo como ele já deu um formato de como você deve armazenar o celular? Então vamos lá. O celular dele, ele é de São Paulo, é 11 3344 5566, né? O telefone aqui no caso dele é o residencial, vai ser 11 2343 5567, certo? O e-mail dele é daniel@oi.com.br. Opa, aqui eu apertei o caps lock sem querer. Mas você pode colocar também em maiúsculo, não tem problema não. Mas eu, como costume, vou colocar minúsculo, né? O nome do domínio do e-mail, aqui no caso Oi. Vamos lá, o endereço dele é, sei lá, rua
Apolo, Rua Apolo, número 234, para só um exemplo só, entendeu, gente? Eu não vou... Deixa eu botar o acento no número aqui, perdão. O meu... eu vou botar sem acento aqui, que o meu teclado está desconfigurado, mas não perder tempo aqui para configurar ele. Beleza, observação. Ó, vamos lá. Cliente que possui bastantes contatos, ou seja, ele é um cliente que possui bastantes contatos. Ele pode me indicar para outros clientes deles, entendeu? Outros colegas deles, outras pessoas. Eu posso... É uma observação só que eu coloquei para a gente poder ter uma noção que esse campo observação a gente pode armazenar bastante caractere, entendeu? Pode escrever um texto maior do que os campos texto. Beleza. Aqui, ó, não precisei salvar. Vou fechar ele, ó. Aqui, ele pediu para salvar as alterações feitas no layout, entendeu? Ele não é dos dados. Os dados eu já falei para vocês, ele armazena automaticamente. Como eu abri aqui, ó, esse espaço para poder ler, né, o que eu escrevi, cliente que possui bastante, parará, então você mexeu no design, então ele pediu, perguntou se você deseja salvar esse design. Eu vou falar que sim. Beleza. Já criei o meu primeiro banco de dados, Axis, e minha primeira tabela para armazenar os meus clientes. Posso armazenar também amigos, parentes, sei lá, o que você quiser. Então vamos abrir de novo ele, certo? Agora, agora vamos à parte legal. Se você quiser armazenar os dados, não quiser armazenar nesse modo aqui, né, a folha de dados, a gente tem uma coisa interessante aqui, ó. A gente pode criar formulário, certo? Ó o que o Axis fez. Ele criou um modo formulário. A gente costuma preencher dados em formulários, né, na web, em programas, até mesmo no papel. Então aqui, ó, olha o formato que ele dá pra gente, sem segredo nenhum. Ó, você vai aqui em início, criar formulários, e ele já criou um formulário para a gente armazenar os dados. Aqui, ó, a gente pode, nessa seta aqui, ó, a gente pode ir para o próximo registro. Nessa a gente vai para o último registro. E nessa aqui a gente cria um novo registro. Vamos clicar nessa aqui. Ó, qual é o nome? Agora esse registro aqui. Espera aí. Eu tenho que salvar, né? Ele não está deixando vamos salvar aqui, ó. O nome do formulário vai ser cliente também. Beleza. Fechar. Vamos lá. Aqui, ó. Nome. Né? Cliquei para o próximo registro. O nome vai ser André. Celular, ó, já deu um formato. 2188776755. O telefone da casa dele, ele é daqui do Rio, papá, 2222. E-mail andré@uol.com.br. Endereço Rua Marquês de Paraná. Eu estou colocando sem acento aqui, mas é porque o meu teclado está desconfigurado, certo? Número 234, casa 4, tá? Só de exemplo aqui, observação. Ó, cliente que possui bastante dinheiro. Isso aqui é um exemplo, tá? E que conhece muita gente. Isso aqui é um exemplo para você ver que dá para armazenar bastante informação no campo de observação. Porque lá na frente eu mudei a estrutura dele para memorando, certo? Então beleza. Aqui, ó, um próximo contato. Nome vai ser Fábio da Silva. Você vê que eu não estou colocando sobrenome não, que isso aqui é só para teste mesmo, só para a gente aprender a criar uma tabela e um formulário para poder armazenar esses contatos. Então, vamos lá, telefone 21 3344,
5555, só do teste, 21 44 44 55 66. E-mail Fábio @vivo.com.br. Endereço Rua Ana Marta, casa 2, lote 11, um exemplo. Observação. Vamos lá. Opa, não é um cliente, é um amigo meu. Só coloquei pra gente, né, poder preencher aqui. Esse Fábio aqui na verdade é um amigo meu, não é cliente. Já foi cliente, porque eu criei uma logo para ele, então foi cliente, né? Então vamos lá. Beleza. Aqui agora eu vou fechar. Tá vendo que ele não pediu, não perguntou se eu queria salvar. Por quê? Ele automaticamente, quando você vai incluindo os dados, ele já salva automaticamente, por segurança. Ó. Vamos abrir aqui o modo folha de dados, tá vendo? Ó, ele armazenou. E criou um identificador para cada código. Ou, perdão, para cada registro. Certo? E se eu quisesse armazenar mais contatos, ó, eu vou aqui em tabela. Ó. Essa aqui é a tabela, perdão, esse aqui é o formulário e esse aqui é a tabela. Então é só clicar em formulário. Pronto, prontinho. Ó. Aqui eu vou navegando nos registros, posso também visualizar o registro através do formulário, sem ser pelo aquele modo de folha de dados. E aqui eu posso incluir um novo registro, certo? Mas eu não vou incluir nada não. Aqui eu posso ir para o último registro, que foi o Fábio, que eu armazenei. E aqui o primeiro Daniel. Então, vamos finalizando aqui essa videoaula. Desculpe os meus erros, porque esse aqui eu vou fazendo na hora, vai vindo na cabeça. Entendeu? Algumas informações. Claro, planejei essa aula, sendo que algumas informações aqui eu vou lembrando e vou falando na aula. Espero que vocês tenham gostado. E pode mandar um e-mail ou sugerir alguma videoaula sobre Axis, sei lá, que a gente vai fazendo aqui e vai colocando no canal.